Don't wanna sleep in. 1984, George Orwell, parte 11. Ele se afastou do Sr. Charrington e desceu as escadas sozinho, de modo a não deixar que o velho visse fazendo um reconhecimento na rua antes de sair pela porta. Ele já havia decidido que após um intervalo adequado, um mês digamos, ele correria o risco de visitar a loja novamente. Talvez não fosse mais perigoso do que se esquivar durante uma noite pelo centro. A grande loucura tinha sido voltar aqui em primeiro lugar, depois de comprar o diário sem saber se o proprietário da loja poderia ser confiável. No entanto, sim, ele pensou novamente. Ele voltaria, ele compraria mais pedaços de belas porcarias, ele compraria a gravura de São Clemente dos dinamarqueses e a tiraria de sua moldura e levaria para casa escondida sob a jaqueta de seu macacão. Ele arrancaria o resto desse poema para fora da memória do Sr. Charrington. Mesmo o projeto lunático de alugar o quarto lá em cima brilhou em sua mente por um momento. Durante uns 5 segundos, a exaltação o deixou descuidado. Ele saiu para a calçada sem sequer um olhar preliminar através da janela. Ele tinha até mesmo começado a cantarolar com uma melodia improvisada. Sempre e geralmente dizem os sinos de São Clemente. De seda e linho dizem os... De repente, seu coração parecia transformar-se em gelo e suas entranhas em água. Uma figura de macacão azul estava descendo a calçada, a não mais que 10 metros de distância. Era a garota do departamento de ficção, a garota de cabelo escuro. A luz estava falhando, mas ele não tinha dificuldade em reconhecê-la. Ela o olhou diretamente no rosto. Depois caminhou rapidamente, como se não o tivesse visto. Por alguns segundos, Winston ficou paralisado demais para se mover. Então ele se virou para a direita e se afastou fortemente, não percebendo por enquanto que ele estava indo na direção errada. Em todo caso, uma questão foi resolvida. Não havia mais dúvidas de que a garota o estava espionando. Ela deve tê-lo seguido até aqui, porque não era crível que, por puro acaso, ela estivesse caminhando na mesma noite pela mesma rua obscura, a quilômetros de distância de qualquer bairro em que viviam os membros do partido. Era uma coincidência muito grande. Se ela era realmente uma agente da polícia do pensamento ou simplesmente uma espiã amadora, inspirada oficialmente, pouco importava. Já era suficiente que ela o estivesse observando. Provavelmente ela também o tinha visto entrar no pub. Caminhar foi um esforço. O pedaço de vidro em seu bolso batia contra sua coxa a cada passo. Ele já estava quase decidido a tirá-lo e jogá-lo fora. A pior coisa era a dor de barriga. Durante alguns minutos, ele teve a sensação de que morreria se não chegasse logo a um banheiro. Mas não havia banheiros públicos em uma região como esta. Então o espasmo passou, deixando uma dor chata para trás. A rua era um beco sem saída. Winston parou, ficou de pé por vários segundos se perguntando vagamente o que fazer. Depois deu a volta e começou a refazer seus passos. Quando ele virou, ocorreu-lhe que a garota só tinha passado por ele há 3 minutos e que, correndo, ele provavelmente poderia alcançá-la. Ele podia continuar no caminho com ela até que eles estivessem em algum lugar tranquilo, e então esmagar seu crânio com uma pedra de paralelepípedo. O pedaço de vidro em seu bolso seria pesado o suficiente para o trabalho. Mas ele abandonou a ideia imediatamente, porque até mesmo a ideia de fazer qualquer esforço físico era insuportável. Ele não podia correr, não podia dar um golpe. Além disso, era jovem e se defenderia. Ele pensou também em correr para o centro comunitário e ficar lá até o local fechar, a fim de estabelecer um álibi parcial para a noite. Mas isso também era impossível. Uma lassidão mortífera tinha tomado conta dele. Tudo o que ele queria era chegar rapidamente em casa, depois sentar-se e ficar quieto. Já passava das 22 horas quando chegou no apartamento. As luzes eram desligadas na central às 23h30. Ele foi para a cozinha e engoliu quase uma xícara de chá cheia de gin da Vitória. Então ele foi para a mesa na alcova,
sentou-se e tirou o diário da gaveta. Mas ele não o abriu de uma vez. Da teletela, uma voz feminina atrevida gritava uma canção patriótica. Ele sentou-se olhando fixamente a capa marmoreada do livro, tentando sem sucesso desligar a voz de sua consciência. Era de noite e eles vinham buscá-lo, sempre de noite. A coisa certa era matar-se antes que eles o pegassem. Sem dúvida, algumas pessoas o faziam. Muitos dos desaparecimentos eram, na verdade, suicídios. Mas era preciso uma certa coragem desesperada para se matar em um mundo onde as armas de fogo ou qualquer veneno rápido e certo eram impossíveis de serem encontradas. Ele pensou como uma espécie de espanto a inutilidade biológica da dor e do medo. A traição do corpo humano que sempre congela em inércia exatamente no momento em que um esforço especial é necessário. Ele poderia ter silenciado a menina de cabelos escuros se tivesse agido suficientemente rápido. Mas precisamente, e por causa da extremidade de seu perigo, ele tinha perdido o poder de agir. Ele percebeu que em momentos de crise nunca se está lutando contra um inimigo externo, mas sempre contra o próprio corpo. Mesmo agora, apesar do gin, da dor chata na barriga, tornava impossível o pensamento consecutivo. E é o mesmo, ele percebeu, em todas as situações aparentemente heróicas ou trágicas. No campo de batalha, na câmara de tortura, em um navio afundado, as questões pelas quais se luta são sempre esquecidas, porque o corpo incha até encher o universo. E mesmo quando se está paralisado por medo ou gritos de dor, a vida é uma luta, momento a momento, contra a fome ou o frio ou a insônia, contra um estômago com azia ou um dente dolorido. Ele abriu o diário. Era importante anotar algo. A mulher da teletela tinha começado nova canção. Sua voz parecia grudar em seu cérebro como lascas de vidro. Ele tentou pensar em O'Brien, para quem o diário era escrito, mas em vez disso, começou a pensar nas coisas que aconteceriam com ele depois que a polícia do pensamento o levasse embora. Não importaria se eles o matassem de imediato. Ser morto era o que você esperava, mas antes da morte, ninguém falava de tais coisas. Mas todos sabiam delas. Havia a obrigatória rotina da confissão, rastejar no chão e gritar por misericórdia, o rachar dos ossos quebrados, os dentes quebrados e os coágulos sangrentos no cabelo. Por que você tinha que suportar isso, já que o fim era sempre o mesmo? Por que não era possível cortar alguns dias ou semanas da sua vida? Ninguém jamais escapava da detecção e ninguém jamais deixou de confessar. Depois de você ter sucumbido ao crime do pensamento, era certo que em uma determinada data você estaria morto. O porquê então esse horror, que não mudava em nada, teve que ficar embutido no tempo futuro? Ele tentou, com um pouco mais de sucesso do que antes, invocar a imagem de O'Brien. Vamos nos encontrar no lugar onde não há escuridão. O'Brien havia dito a ele. Ele sabia o que isso significava, ou pensava que sabia. O lugar onde não há escuridão era o futuro imaginado, que nunca se veria, mas que, de antemão, se poderia compartilhar misticamente. Mas com uma voz da teletela incomodando seus ouvidos, ele não podia seguir adiante na sua linha de pensamento. Ele colocou um cigarro da sua boca. Metade do cabaco caiu prontamente sobre sua língua, um pó amargo que era difícil de cuspir novamente. O rosto do grande irmão nadou em sua mente, deslocando-o de O'Brien, assim como havia feito alguns dias antes. Ele tirou uma moeda do bolso e olhou para ela. O rosto olhava para ele, pesado, calmo, protetor. Mas que tipo de sorriso estava escondido sob o bigode escuro? Como um nó de chumbo, as palavras voltaram para ele. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Era o meio da manhã e Winston havia deixado o cubículo para ir ao banheiro. Uma figura solitária estava vindo em sua direção do outro extremo do longo corredor iluminado. Era a garota de cabelos escuros. Tinham passado 4 dias desde a noite em que ele a avistara fora da loja de sucata. Quando ela chegou mais perto, ele viu que seu braço direito estava protegido por uma tipóia
não perceptível à distância porque era da mesma cor que o macacão. Ela provavelmente havia esmagado a sua mão enquanto manejava um dos grandes caleidoscópios nos quais as tramas dos romances eram delineadas. Era um acidente comum no departamento de ficção. Eles estavam a cerca de 4 metros de distância um do outro quando a garota tropeçou e caiu de cara no chão, emitindo um grito forte de dor. Ela deve ter caído bem em cima do braço ferido. Winston estava indo em sua direção, mas desistiu. A garota tinha se ajoelhado. O rosto dela tinha virado uma cor amarelo leitosa, contra a qual sua boca se destacava, mais avermelhada do que nunca. Seus olhos estavam fixos nos dele, com uma expressão apelativa que parecia mais medo do que de dor. Uma emoção curiosa despertou no coração de Winston. Na sua frente estava o inimigo que tentava matá-lo. Na sua frente também estava uma criatura humana, com uma dor e talvez com um osso quebrado. Instintivamente, ele já havia começado a avançar para ajudá-la. No momento em que a viu cair em cima do braço enfaixado, foi como se ele tivesse sentido a dor em seu próprio corpo. "Você se machucou?" disse. "Não é nada, só o meu braço. Já vai ficar tudo bem." Ela falou como se o coração tivesse agitado. Toda a cor tinha saído do seu rosto. "Você não quebrou nada?" "Não, estou bem, só doeu na hora." Ela estendeu a sua mão livre para ele e ele ajudou a levantar. Ela tinha recuperado um pouco de sua cor e parecia muito melhor. "Não é nada," ela repetiu. "Só estalei meu pulso. Obrigada, camarada." E com isso, ela caminhou na direção em que estava indo, tão rapidamente como se realmente não tivesse sido nada. O incidente inteiro não tinha demorado nem meio minuto. Não deixar os sentimentos aparecerem no rosto era um hábito que havia adquirido. O status de instinto e, de qualquer forma, eles estavam em frente a um telescópio quando a coisa aconteceu. No entanto, tinha sido muito difícil não mostrar uma surpresa momentânea, pois nos 2 ou 3 segundos em que ele ajudava, a garota tinha colocado algo em sua mão. Não havia dúvidas de que ela havia feito isso intencionalmente. Era algo pequeno e plano. Ao passar pela porta do lavatório, ele a transferiu para o seu bolso e sentiu com as pontas dos dedos. Era um pedaço de papel dobrado em forma de quadrado. Enquanto estava no urinol, ele conseguiu, com alguns movimentos da mão, desdobrá-lo. Obviamente, deve haver uma mensagem escrita nele. Por um momento, ele foi tentado a ir para um dos compartimentos e ler a mensagem imediatamente, mas isso seria uma loucura escandalosa. Ele bem sabia, não se podia ter mais certeza de ser vigiado continuamente pelas teletelas em nenhum outro lugar além das cabines dos banheiros. Ele voltou para o seu cubículo, sentou-se e jogou o fragmento de papel casualmente entre outros papéis sobre a mesa, colocou seus óculos e puxou o dito escritor na sua direção. 5 minutos, disse para si mesmo. Pelo menos 5 minutos. Seu coração batia em seu peito com um som assustador. Felizmente, o trabalho que ele estava fazendo era apenas de rotina, a retificação de uma longa lista de dados e não precisava de muita atenção. O que quer que estivesse escrito no papel deveria ter algum tipo de significado político. Até onde ele pôde ver, havia 2 possibilidades. Uma, muito mais provável, era que a garota fosse uma agente da polícia do pensamento, exatamente como ele temia. Ele não sabia por que a polícia do pensamento deveria escolher entregar suas mensagens de tal forma, mas talvez eles tivessem suas razões. O que estava escrito no papel poderia ser uma ameaça, uma intimação, uma ordem para cometer suicídio, uma armadilha de algum tipo. Mas havia outra possibilidade, mais longínqua, que continuava surgindo na sua cabeça, embora ele tentasse em vão suprimi-la. Talvez a mensagem não viesse da polícia do pensamento, mas de algum tipo de organização clandestina. Talvez a Irmandade existisse afinal de contas. Talvez a garota fizesse parte dela. Sem dúvida, a ideia era absurda, mas havia surgido em sua mente no exato instante em que sentia o pedaço de papel na sua mão. Só alguns minutos depois é que outra explicação mais provável lhe havia ocorrido. E mesmo agora, embora seu intelecto lhe dissesse que a mensagem provavelmente significava sua morte, ainda assim não era isso que ele acreditava, e a esperança irracional persistia e seu coração batia, e foi com dificuldade que ele impediu que a sua voz tremesse enquanto murmurava dados para o dito escritor. Ele enrolou o pacote completo de trabalho e o deslizou para dentro do tubo. 8 minutos haviam passado. Ele reajustou seus óculos no nariz, suspirou e puxou o próximo lote de trabalho na sua direção, com um pedaço de papel em cima dele. Ele abriu e estava escrito com uma caligrafia grande e não treinada:
Eu te amo. Durante vários segundos, ele ficou tão atordoado que nem sequer conseguiu jogar o papel indiscriminatório no buraco da memória. Quando o fez, embora soubesse muito bem o perigo de mostrar muito interesse, não resistiu em lê-lo novamente, só para ter certeza de que suas palavras estavam realmente lá. Foi muito difícil trabalhar durante o resto da manhã, o que era ainda pior do que ter que focalizar sua mente em uma série de trabalhos insignificantes. Era a necessidade de esconder sua agitação da teletela. Ele sentia como se um fogo estivesse ardendo em sua barriga. O almoço na cantina quente, lotada e barulhenta era um tormento. Ele esperava ficar sozinho por algum tempo durante a hora do almoço. Mas por azar, o imbecil do Parsons surgiu ao seu lado. O cheiro do seu suor quase sobrepondo o cheiro metálico do cozido, e manteve um fluxo constante de conversa sobre os preparativos para a Semana do Ódio. Ele estava particularmente entusiasmado com um modelo de papel machê na cabeça do grande irmão de 2 metros de largura que estava sendo feito para a ocasião pela tropa de espiões de sua filha. O mais irritante era que, no meio da barulheira de vozes, Winston mal podia ouvir o que Parsons dizia e tinha que pedir constantemente que alguma observação inútil fosse repetida. Ele vislumbrou a menina apenas uma vez, em uma mesa com 2 outras meninas no fundo da sala. Ela parecia não tê-lo visto e ele não olhou naquela direção novamente. A tarde foi mais suportável. Imediatamente após o almoço, chegou um trabalho delicado e difícil que o levaria várias horas para deixar todo o resto de lado. Consistia em falsificar uma série de relatórios de produção de 2 anos atrás, de modo a lançar o descrédito sobre um membro proeminente do partido interno, que agora estava sendo escrutinado. Este era o tipo de coisa que Winston era bom, e por mais de 2 horas ele conseguiu tirar a garota de sua mente por completo. Então a memória de seu rosto voltou, e com ela um desejo irado e intolerável de ficar sozinho. Até que ele pudesse ficar sozinho, era impossível pensar nesse novo acontecimento. Essa noite era uma de suas noites no centro comunitário. Ele comeu outra refeição de mau gosto na cantina, correu para o centro, participou da solene tolice de um grupo de discussão, jogou 2 partidas de tênis de mesa, engoliu vários copos de gin e sentou-se por meia hora através de uma palestra intitulada Something em relação ao xadrez. Sua alma se encheu de tédio, mas pela primeira vez em muito tempo ele não sentia nenhum impulso para se esquivar de sua noite no centro. Ao ver as palavras "Eu te amo", havia brotado nele um desejo de permanecer vivo, e a ideia de correr pequenos riscos de repente pareceu estúpida. Não foi antes das 23 horas, quando ele estava em casa, na cama, na escuridão, onde você estava salvo até mesmo da teletela se você mantivesse em silêncio, que ele foi capaz de pensar continuamente. Era um problema físico que tinha que ser resolvido. Como entrar em contato com a garota e marcar encontro? Ele não considerou mais a possibilidade de que ela pudesse estar armando algum tipo de armadilha para ele. Ele sabia que não era assim por causa da agitação inconfundível dela quando ela lhe entregou o bilhete. Obviamente, ela também tinha ficado assustada, como deveria estar. Nem mesmo a ideia de recusar seus avanços lhe passou pela cabeça. Apenas 5 noites atrás, ele havia contemplado esmagar o crânio dela com um paralelepípedo, mas isso não tinha importância. Ele pensou no corpo nu e jovem dela, como ele havia visto em seu sonho. Ele havia imaginado uma tola como todas as outras, sua cabeça recheada de mentiras e ódio, sua barriga cheia de gelo. Uma espécie de febre o agarrou ao pensar que ele poderia perdê-la. O corpo jovem e branco poderia fugir dele. O que ele temia mais do que qualquer outra coisa é que ela simplesmente mudasse de ideia e se ele não entrasse em contato com ela logo. Mas a dificuldade física de se encontrar era enorme. Era como tentar fazer um movimento de xadrez quando você já estava em mate. Seja qual for a forma com que você se virasse, a teletela o enfrentaria. Na verdade, todas as formas possíveis de comunicação com ela haviam lhe ocorrido em 5 minutos após a leitura da nota. Mas agora, com tempo para pensar, ele passou por cada uma delas como se tivesse colocado uma fileira de instrumentos sobre sua mesa. Obviamente,
O tipo de encontro que havia acontecido esta manhã não podia ser repetido. Se ela trabalhasse no departamento de registros, isso seria relativamente simples, mas ele tinha apenas uma ideia muito vaga do paradeiro do departamento de ficção no prédio. Ele não tinha nenhum pretexto para ir até lá. Se ele soubesse onde ela morava, a que horas ela saía do trabalho, ele poderia encontrá-la em algum lugar no caminho de casa, mas tentar segui-la não era seguro, porque isso significaria vagabundear fora do ministério, o que era fácil de se notar. Quanto ao envio de uma carta através dos correios, estava fora de questão por conta de um procedimento que nem sequer era secreto. Todas as cartas eram abertas em trânsito. Na verdade, poucas pessoas já tinham escrito cartas para as mensagens que ocasionalmente era necessário enviar. Havia cartões postais impressos com longas listas de frases. E se você eliminava as que não se aplicavam, em qualquer caso, ele não sabia o nome da garota, muito menos o seu endereço. Finalmente, ele decidiu que o lugar mais seguro era a cantina. Se ele pudesse encontrá-la em uma mesa sozinha, em algum lugar do meio do salão, não muito perto das teletelas, e com o burburinho suficiente de conversa por todos os lados, se essas condições durassem, digamos, 30 segundos, seria possível trocar algumas palavras. Durante uma semana depois disso, a vida foi como um sonho inquieto. No dia seguinte, ela não apareceu na cantina até que ele saísse depois do toque da campainha. Presumivelmente, ela havia sido colocada em um turno posterior. Eles passaram um pelo outro sem se olhar. No dia seguinte, ela estava na cantina no horário habitual, mas com outras 3 meninas e sentada quase na frente de uma teletela. Então, quase 3 dias terríveis, ela não apareceu. Toda sua mente e corpo pareciam estar aflitos com uma sensibilidade insuportável, uma espécie de transparência que fazia de cada movimento, cada som, cada contato, cada palavra que ele tinha que falar ou ouvir, uma agonia. Mesmo durante o sono, ele não podia escapar completamente da sua imagem. Ele não tocou o diário durante aqueles dias. Se havia algum alívio, era seu trabalho, no qual, às vezes, ele era capaz de se esquecer de tudo por até 10 minutos. Ele não tinha a menor ideia do que havia acontecido com ela. Não havia nenhuma indagação onde ele pudesse fazer. Ela poderia ter sido vaporizada, poderia ter cometido suicídio, poderia ter sido transferida para a outra ponta da Oceania. Ou pior, e mais provável, ela poderia ter simplesmente mudado de ideia e decidido evitá-lo. No dia seguinte, ela reapareceu. Seu braço estava fora da tipóia e ela tinha uma faixa de gesso adesivo em volta do pulso. O alívio de vê-la foi tão grande que ele não conseguiu resistir a olhar diretamente para ela por vários segundos. No dia seguinte, quase conseguiu falar com ela. Quando entrou na cantina, ela estava sentada em uma mesa bem longe da parede e estava completamente sozinha. Era cedo e o lugar não estava muito cheio. A fila avançou até o Winston estar quase no balcão. Depois foi retida por alguns minutos porque alguém na frente estava reclamando que ele não tinha recebido seu tablete de sacarina. Mas a garota ainda estava sozinha quando Winston segurou sua bandeja e começou a ir para a mesa. Ele caminhou casualmente em direção a ela com os olhos voltados para algum lugar em alguma mesa além dela. Ele estava a cerca de 3 metros de distância dele. Mas 2 segundos estaria tudo resolvido. Então uma voz atrás dele chamou Smith! Ele fingiu não ouvir. Smith! Repetiu a voz, mais alto. Não adiantava, ele se virou. Um jovem de cabeça loira e cara boba chamado Wilshire, que ele mal conhecia, o convidava com um sorriso para um lugar vago de sua mesa. Não era seguro recusar. Depois de ter sido reconhecido, ele não podia ir sentar-se à mesa com uma garota desacompanhada. Era muito perceptível. Ele se sentou com um sorriso amigável. O rosto loiro tolo brilhava na sua direção. Winston teve uma alucinação de si mesmo esmagando a cabeça bem no meio com um machado. A mesa da garota se encheu alguns minutos depois. Mas ela talvez deve tê-lo visto vir em sua direção e talvez aceitasse a dica. No dia seguinte, ela teve o cuidado de chegar mais cedo. Com certeza, ela estava em uma mesa mais ou menos no mesmo lugar e novamente sozinha. A pessoa imediatamente à sua frente, na fila, era um homem pequeno, rápido, parecido com um escaravelho, de rosto plano e olhos minúsculos e suspeitos. Enquanto Winston se afastava do balcão com sua bandeja, ele viu que o homenzinho estava indo direto para a mesa da garota. Suas esperanças se afundaram novamente.
Havia um lugar vago em uma mesa mais distante, mas algo na aparência do homenzinho sugeria que ele estaria suficientemente atento ao seu próprio conforto para escolher a mesa mais vazia. Com o coração na mão, Winston o seguiu. Não adiantava, ele tinha que estar sozinho com a garota. Nesse momento houve um tremendo acidente. O homenzinho estava de 4, sua bandeja havia voado, 2 correntes de sopa e café corriam pelo chão. Ele começou a se levantar com um olhar maligno para Winston, que ele evidentemente suspeitava de tê-lo feito tropeçar, mas estava tudo bem. 5 segundos depois, com um coração trovejante, Winston estava sentado à mesa da garota. Ele não olhou para ela. Ela desempacotou sua bandeja e imediatamente começou a comer. Era muito importante falar de uma vez só, antes que alguém mais viesse, mas agora um medo terrível tinha tomado posse dele. Passaram uma semana desde que ela se aproximou dele pela primeira vez. Ela teria mudado de ideia, ela deve ter mudado de ideia. Era impossível que este caso terminasse com sucesso. Tais coisas não aconteciam na vida real. Ele poderia ter hesitado completamente em falar-se nesse momento, não tivesse visto Ampleforth. O poeta cabeludo, vagando cocheando pela sala com uma bandeja, procurando um lugar para sentar-se. À sua maneira vaga, Ampleforth estava preso a Winston e certamente se sentaria à sua mesa se o visse. Havia também um minuto para agir. Tanto Winston quanto a moça estavam comendo constantemente. O que eles estavam comendo era um cozido ralo, na verdade uma sopa de feijão branco. Em um murmúrio baixo, Winston começou a falar. Nenhum dos dois olhou para cima. Constantemente eles colocaram as coisas aquosas na boca e entre colherada trocavam as poucas palavras necessárias em vozes baixas e sem expressão. Que horas você sai do trabalho? 6:30. Onde podemos nos encontrar? Na Praça da Vitória, perto do monumento. Lá está cheio de teletelas. Não é um problema quando tem muita gente. Algum sinal? Não venha até mim até que eu esteja entre muitas pessoas e não olhe para mim, apenas mantenha-se em algum lugar próximo. A que horas? 19 horas. Combinado. Ampleforth não viu Winston e se sentou em outra mesa. Eles não voltaram a falar e, na medida do possível para 2 pessoas sentadas em lados opostos da mesma mesa, eles não olharam um para o outro. A menina terminou seu almoço rapidamente e saiu, enquanto Winston ficou para fumar um cigarro. Fim da parte 11.